Gravando, vamos embora. Bom, o que é que eu quero que vocês vejam que eu falei na aula passada, né? Não ficou lá por causa da gravação que não saiu, né? Do áudio. Eu falei sobre a questão de a gente saber dosar as 4 informações da redação, né? O repertório social, o repertório cultural e os 2 comentários. O comentário aproximando os repertórios da frase tema e o comentário que ataca a frase tema diretamente. Então, ficou muito claro isso, eu acho que é vídeo para vocês, que há esses 4 movimentos. A escolha do repertório cultural, a escolha do repertório social, porque é a tua visão de mundo que você entende, e os 2 tipos de comentário. O comentário usado para aproximar o repertório da frase tema e o comentário atacando diretamente a frase tema. Eu mostrei na aula passada exatamente como alunos de 2018, 2019, 2020, 2021 fizeram isso. Diego, a gente viu alguma coisa naquela aula que tu falou sobre os povos tradicionais, né, a proteção. Sim, tudo bem. Mas aqui, da forma como eu mandei na aula passada, né, para todo mundo, e pena que não saiu áudio, foi mostrando exatamente como as pessoas tiveram intencionalmente as escolhas dentro da necessidade que esses 4 pilares fornecem. Qual? Primeiro eu penso no repertório cultural, depois eu penso no repertório social para endossar a minha visão, depois eu penso nos comentários de aproximação e por último nos comentários para o tema. Na verdade, quando a gente vai escolher uma linha de raciocínio para redação, a primeira coisa que a gente pensa é o comentário para o tema, né? A primeira coisa que a gente faz, eu vou defender esse tema mostrando essa ideia, meus argumentos vão ser esse. Então, em lógica, a primeira ação que o candidato tem quando ele está fazendo uma redação de Enem é pensar exclusivamente nos comentários para a frase tema. Aí, a partir desses comentários, é que ele vai começando a pensar quais são os repertórios que podem endossar essa linha de raciocínio. E aí vem os comentários aproximando os repertórios quando eles estão distantes. Então, olha como é que essas pessoas fizeram isso. Em 2018, já se sabia disso. Aí você vai dizer, mas como em 2018? Isso é uma técnica do Enem, tá? Olha como ele simplesmente trabalha aqui, ó, uma perspectiva muito mais voltada para manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Temos que a gente tem que atualizar durante a redação. Manipulação, comportamento, usuário. É bom a gente tocar essa perspectiva do usuário da internet, ó, tá vendo? Aí vem controle de dados. E a própria internet, né, vai ser associada à questão do usuário. Então, quando a gente entende a linha de raciocínio da frase, como assim a linha de raciocínio? Eu não posso falar em manipulação, pessoal, ligada, por exemplo, aos dados, a manipulação de dados. Se eu fizer isso, eu estou descaracterizando o que a frase pede. A frase pede para eu falar da manipulação do comportamento, não da manipulação de dados. O que existe com relação aos dados é a filtragem, é o controle. Então, toda vez que eu falar em dados, eu vou estar falando dos dados considerando a filtragem, o controle, a limitação. Isso tem que estar associado aos dados. Toda vez que eu falar em internet, eu tenho que falar em internet como um espaço onde esse controle ocorre. E toda vez que eu falar de usuário, eu estou falando de usuário que está preso nessa condição, ele não tem como sair, se no século XXI é natural você estar em ambiente de rede. E quando eu falo de comportamento especificamente, é aquele comportamento que é de fato manipulado, influenciado, modificado. Então, essa é a ligação entre as palavras-chave da frase tema. E eu não posso fugir disso. Eu não posso associar a manipulação a dados. Eu tenho que associar a manipulação ao comportamento. Então, sabendo disso, eu vou analisar como as outras pessoas entenderam isso e como é que elas foram buscar. Olha só, esse é o Lucas Felp, né? Ele ficou famoso por causa dessa perspectiva dele aqui de texto. Desconsiderem a parte do repertório, considerem a parte que ele faz a partir daqui, ó. Daqui para baixo. Eu vou só ler isso, sem ler o repertório, beleza? Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell, que está lá em cima, né, pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Ou seja, ele atacou diretamente o mundo cibernético do século XXI, que tem a ver com a internet. 2 pontos. Gradativamente, os algoritmos, que é o elemento responsável por filtrar dados, controlar dados, e sistemas de inteligência artificial também, corroboram, não teria esse para, né, esse foi um erro dele, corroboram a restrição de informações. Ou seja, restrição de informações é o controle de dados disponíveis e para a influência comportamental do público. Isso aí equivale à manipulação do comportamento. Preso em uma grande bolha sociocultural. Ou seja, o que é que ele quis dizer para a gente? Ele quis dizer que o público só está
sendo influenciado especificamente porque ele está preso a uma bolha sociocultural. É impossível ele se livrar disso. A cultura impele que ele vá para essa situação e é o aspecto social também. Hoje em dia, o indivíduo fora do ambiente de internet é como se fosse um indivíduo sem socialização, sem interação. Por isso que ele diz que o indivíduo está preso a essa grande bolha sociocultural. E isso é o comentário que ataca a frase-tema. Entende? Ele atacou diretamente a frase-tema aí com essa frase. Nesse sentido, ele já mostra qual é o posicionamento dele. Ele fala que o indivíduo não consegue fugir dessa manipulação pela condição atual. Agora eu vou tentar entender o que ele colocou para trás, né? O que ele colocou na linha dos repertórios. Aí entra a questão, como é um movimento específico de apresentação de repertório cultural, que está ligado à literatura especificamente, eu quero saber como é que ele aproximou esse repertório do que ele vai falar aqui embaixo, né? Preso a uma bolha sociocultural e gradativamente os algoritmos vão corroborando essa restrição de informações. Como é que ele fez isso? Olha lá. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo. Beleza, eu estou falando aqui uma situação similar ao que ele quer no tema, né? Por que similar, Diego? Porque o que ele quer no tema é o controle de dados exercido pelos algoritmos. Entende? Só receber Vinícius aqui rapidinho. É o que ele quer pelos algoritmos. Boa noite, Vinícius. Comecei faz pouco tempo, eu estou recapitulando aquela aula passada, tá? Aí eu vou acrescentar hoje a questão das pesquisas para os temas. Voltando aqui, pessoal. Então, voltando aqui para essa lógica. Quando ele escolhe o livro 1984, ele cria, na verdade, um paralelo. Ele traça um paralelo entre a realidade do tema, que é o século XXI e a sociedade moderna, e a realidade que ele vai mostrar aqui do livro. Só que o livro fala sobre controle, manipulação, fala sobre moldar a opinião pública, que equivale a manipular o comportamento do usuário, mas não pelo controle de dados da internet. Fala pelo controle exercido por um cidadão, Winston, e pelo Ministério da Verdade. Então, olha o que ele faz. Ó. É retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Essa é a finalidade da manipulação. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Ou seja, o Winston equivale à inteligência artificial e os algoritmos da modernidade. Só que lá ele manipulava a informação do jeito dele. Os algoritmos aqui limitam as informações só para aquilo que ele quer que você veja, que você mostrou predisposição para consumir. Tá? E aí ele cria o quadro. Qual o quadro da redação dele? Ele compara a realidade do século XXI à realidade demonstrada pelo autor George Orwell no seu livro 1984. É um repertório cultural sendo utilizado para dar o pontapé inicial na linha de raciocínio que ele vai desenvolver. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um comentário específico para o tema aqui, essa parte está destacada aí, e tenho em cima só o repertório cultural. Eu ainda não tenho o comentário para o repertório cultural aproximando do tema. Quem comenta é isso aqui, ó. O comentário, na verdade, é essa parte aqui, ó. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Esse comentário é tão importante que sem ele não conseguiria fazer a transição de conteúdo, fazer a transição do que ele disse lá em cima para o que ele vai fazer aqui embaixo, que é acertar o tema. Entende? Focar no tema. Então, esse trecho é muito importante para essa redação. Se ele não tivesse feito isso, que é o comentário, né, aproximando o repertório do tema, se ele não tivesse feito isso, ele teria simplesmente feito uma aproximação brusca e a transição não estaria dentro da transição de nota 1000. Aí ele continua nessa perspectiva. Agora, é um comentário direto para a frase tema, ou seja, ele não vai lançar repertório, é comentário para a frase tema. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. Ó, a afirmação para o tema é aqui, pessoal. A afirmação para o tema vem daqui até aqui, ó, até a internet. Ou seja, ele está buscando o tema nisso que ele está afirmando. A partir da vírgula é o repertório social dele.
Ele está mostrando que ele sabe o que está sendo feito. Ó. Consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. É um conhecimento de como é que a rotina se estabeleceu nesse problema, nesse cenário. Isso é um repertório social, não cultural. Agora, imediatamente, ele vai linkar um repertório cultural. E aí, se estiver distante do tema, ele vai se obrigar a comentar para aproximar do tema. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória. Ó, já tem pouca coisa a ver com o tema, né? Liberdade ilusória, que tem a ver com manipulação, controle, indiretamente. Já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação vistas em 1984. Aí ele linka repertório 1 lá de cima, a ideia do tema, que é a manipulação do comportamento, que é a manipulação e alienação. Então está focado no usuário. E linka a perspectiva do repertório que está aqui agora, do Bauman. Então ele linkou tudo numa perspectiva só, porque ele soube fazer a harmonia entre todas as informações. E assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Ou seja, qual é a finalidade da manipulação? Essa aí, ó. Tornar a situação mais atrativa para o consumo pessoal. Então, a manipulação se dá com um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que o indivíduo passe a consumir. Ele está no tema 100%, trazendo o repertório dele para o tema e usando muito bem o repertório social. Aí vem o outro. Novamente, afirmação para o tema, né? Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Agora vem a demonstração de repertório social, ele sabendo como é que isso acontece na prática. Ó. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Isso é repertório social, porque está mostrando conhecimento de causa. E agora ele vai usar o repertório cultural. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, né, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava. Perceba que esse repertório já está ligado ao tema, porque o repertório está falando do que acontece exatamente sobre o que o tema está perguntando, sobre o controle e a limitação feito pela tecnologia. Então esse repertório ele não precisa de tanto comentário, ele já está no tema. Aí o que o cara faz? Tornando o usuário passivo na escolha. Breve comentário, que não precisava comentar muito, já está no tema no repertório. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt. Repertório cultural. 2 pontos. Produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, ou seja, manipulá-lo, torná-lo homogêneo, ou seja, manipulá-lo, e logo facilmente atingível, ou seja, manipulável. Foram 3 termos que reforçam a ideia da manipulação. Isso, pessoal, é escrever para o Enem. Isso é uma técnica de escrita voltada para o Enem. Eu tenho que entender, eu estou afirmando diretamente para o tema. Isso é uma afirmação como repertório social? Não, é só uma afirmação, claro. Então, depois eu uso o repertório social mostrando o conhecimento de causa. Como é que as coisas acontecem de verdade nesse problema. Isso é repertório social. Aí eu trago o repertório cultural que se liga ao tema ou não. Se não se ligar ao tema, me obriga a fazer um comentário melhor, puxando para o tema. Se ele se ligar ao tema, meu comentário pode ser pequenininho, porque já está ligado. Entende? Esse é o princípio. E aí vem, ó, o tema de... Eu estou pulando porque isso eu acho que já dá para captar. Aí vem o tema de 2019 com a mesma técnica. Ó. Qual é a técnica? A mesma de pegar a frase tema. Olha a frase tema aqui. Democratização do acesso ao cinema no Brasil e trabalhar esses núcleos. Democratização, acesso, cinema e Brasil. Como é que essa pessoa faz isso? Olha lá. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Isso não é repertório cultural, isso é repertório social, mas ele precisa endossar, né? Para não ficar superficial. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Ou seja, isso aqui é repertório cultural, mas que já está linkado ao tema, né? Na perspectiva de limitação ou utilização do cinema com a finalidade. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade sua limitação social. Aqui é a afirmação dele buscando o tema, explicando por quê, né? Em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Ele mostra os 2 argumentos aí e ele faz o último comentário.
Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Ou seja, ele prenuncia uma intervenção. Já é o prenúncio de intervenção, porque a redação dele toda está ali em cima. Ele só faz isso porque ele tem espaço. E aí, quando ele vai abordar o tema de verdade, veja que nenhuma palavra que está fora, que está no tema, fica fora. Ó. Veja bem. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. O que é isso? É a afirmação explicando o tema, né? Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Bom, essa informação não está ligada diretamente ao tema, está ligada diretamente ao argumento que ele está desenvolvendo aqui, que é o poder sendo utilizado para elitizar e barrar o acesso, tá? Então está ligado a essa perspectiva temática, não ao tema. Então ele tem que aproximar isso, ó. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento cidadão a acreditar que o cinema, aí ele traz o núcleo temático, deve se restringir a questão do acesso, ó, contrário ao acesso, a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. O que é isso? A democratização. Está vendo como ele vai buscando os tópicos temáticos? Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população, ou seja, na visão dele, não há democratização do acesso, o que há uma exclusão. E ele faz isso num parágrafo só, dentro do tema, dosando muito bem os elementos que ele está trabalhando. Por isso que é importante a gente dominar isso. Esse foi o conteúdo da aula passada, para a gente entender como o movimento ele é claro. Se eu ler o segundo parágrafo desse cidadão, vocês entendem que ele está na mesma linha de raciocínio. Ó. Vamos lá. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema, ou seja, não democratiza, limita, por meio do custo de ingressos, representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade, ou seja, democratização. Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado e da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrange-se duas visões, normal e patológica. Está distante do tema, hein? Ele vai ter que aproximar do tema. Segundo essa linha de pensamento, observa-se que o ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Ele ainda tem que explicar junto do tema. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, pronto, agora ele está no tema, que não leva em consideração a renda regional, a democratização, termo da frase tema, torna-se inviável. E aí ele está no tema o tempo todo. Percebam que quando ele está distante, ele se toca e tem que voltar para o tema. Ele não pode deixar o repertório longe dos núcleos temáticos. Aí ele aproxima numa perspectiva de continuidade. É esse o movimento do Enem, entendem? Vocês têm que buscar o tema o tempo todo, os tópicos o tempo todo, e fazer com que as ideias de vocês, que são ideias realmente afirmadas para o tema ou não, estejam ligadas diretamente. Isso é um movimento intencional, pessoal. É isso que eu quero que vocês façam nas redações. Isso que eu estou treinando. Agora, deixa eu voltar para a parte das pesquisas, para vocês verem a probabilidade de temas esse ano. Como é que a gente pode encarar o desenvolvimento temático do Enem, né? Eu coloquei aqui na Ciência e Tecnologia, vocês estão vendo várias pesquisas que estão sendo feitas, né? Pelo governo, por meio do IPEA. E aí, nessa perspectiva que a gente tem, ó, uso de inteligência artificial, trajetórias profissionais de estudantes e pesquisadores de doutorado e pós-doutorado, aquela questão da fuga de cérebros do Brasil ou desenvolvimento profissional, também pode ser um tema do Enem, porque está sendo pesquisado. Os desafios do emprego durante o doutorado. Tá vendo? Ó, a questão da pesquisa está muito elaborada. A corrida dos carros voadores é desenvolvimento tecnológico. Tecnologias transversais e futuro do setor produtivo. Plataformas digitais e atividade científica. Esse tema está muito pesquisado, tá, pessoal? Em várias fontes de pesquisa, já eu mostro para vocês. A questão das plataformas digitais. Porque saiu uma pesquisa recentemente da mesma entidade que fez a prova de 2011 lá do Enem no Viver em Redes, Limites entre o Público e o Privado, que mostra que o Brasil é o campeão em consumo de mídias digitais no mundo. Campeão. Saiu a pesquisa agora em fevereiro, tá? Agora em fevereiro, agora desse ano, né? Então, esse tema também é um tema muito forte, tá?
Ciência e pseudociência durante a pandemia de Covid-19, envolve a saúde também. Importância da infraestrutura para a produção de CIT, né, o caso CNPEM, Sirius. Os psicodélicos vão revolucionar a psiquiatria, ou seja, aí entra muito na questão dos estigmas voltados para as doenças mentais no Brasil, que foi um tema que o Enem já fez. A análise da nova Estratégia Nacional de Inovação. Questão da economia criativa, está se discutindo muito, que é a economia pautada no desenvolvimento ou na mudança, né, dos padrões de produção. A plataforma Lattes corre o risco de se tornar um tecnossauro, não, aí é muito técnico para o Enem. Desorganização da fala ajuda a diagnosticar transtornos psiquiátricos. Lembre-se que o Enem já falou sobre isso antes, então pode ser um tema dentro da área de saúde. Mas olha só que coisa interessante, ó. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, trajetórias profissionais, estudantes pesquisadores, não é esse tema não. Brasil ainda importa 90% da matéria-prima necessária, patentes e objetivos de desenvolvimento sustentável, é esse aqui mesmo que eu estava querendo. Trajetórias profissionais de estudantes e pesquisadores de doutorado. Aí, o que é que eu busco nessas pesquisas? Eu busco dados, porque o Enem gosta de trabalhar os dados que saem nas pesquisas. Por exemplo, eu vou olhando aqui, ó, dando uma folheada específica, e eu estou vendo que essa pesquisa não tem muito dado. Tá vendo? Então, não seria um tema que o Enem trabalharia com muita eficiência, porque ele não tem de onde buscar a fonte de pesquisa. E ele gosta de trabalhar a fonte de pesquisa lá na prova do Enem. Entende? Então, se cair, é um tema que o Enem não buscaria os dados aqui das fontes de pesquisa nacionais. Provavelmente buscaria de fundos internacionais de pesquisa. Então, esse tema ele fica um pouquinho complexo para o Enem abordar. Agora, aquele que eu mostrei da saúde, tem várias. Ó, eu faço, por exemplo, essa sondagem aqui. Ó. Entrei nesse assunto. Aí eu vejo se tem dados. Não tem, ó. Tá vendo? Porque ele precisa usar tabelas, infográficos. Então, esse tema eu já vou meio que dando pouca importância. Tá? Agora, aquele tema que traz os dados concretos para se analisar, esse aí a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ele já foi realmente bem embasado, é uma pesquisa científica. Quer ver isso aqui? Ó? Importa 90% da matéria-prima necessária para a produção de vacinas. Lembra que eu falei lá em cima que é uma pesquisa muito aprofundada? A gente dá uma rolagem, vê se tem dados específicos aqui. Não tem dados específicos, tem só naquele outro da pesquisa de Covid. Então, esse seria um tema forte para o Enem. Entende? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, os dados de outro conjunto específico. Pronto, é esse aqui. Esse foi o da Covid. Tá? Esse foi o do IPEA. Agora, olha aqui o da Fiocruz. Ó. Lembre-se, toda vez que tiver dados, eu tenho que abrir os olhos porque isso é importante. O Enem gosta de usar dados específicos que saem de fontes de pesquisas confiáveis. Esse também não tem muita coisa aqui não. É bem direto, tá? Fiocruz, super interessante, nada ali. Ó, quais são os principais temas de pesquisa no Brasil? Isso aqui é interessante porque ele vai trazendo um conjunto de temas. Estou falando para vocês que quando eu entrei... aqui já tem dados. Aí o negócio já começa a me chamar a atenção. Por que já começa a chamar a atenção? Olha qual é a perspectiva aqui temática. Ó. Quais são os principais temas? E ele traz esse daqui. Ó, o relatório Panorama da Ciência Brasileira, 2015-2020, produzido pelo Observatório da Ciência, Tecnologia e Inovação, mapeou os principais temas de estudo no Brasil. O levantamento se baseou nos artigos científicos presentes na Web of Science, que foi a fonte de pesquisa que estava falando dos dados, né, de 2011, da internet, do Brasil bateu o recorde de consumo de mídias digitais. Foi essa fonte aqui, o Web of Science. Então, aí, quando a gente analisa os dados, o que é que a gente vê? Ó? Pesquisa com artigos publicados entre 2015 e 2020. Aqui fala da pesquisa em geral, né? Como o Brasil está se desenvolvendo em termos de pesquisa. Ó. 372 mil com participação de brasileiros pelo mundo todo. E eu já chamo a atenção para isso, ou seja, o Enem pode abordar a perspectiva da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Os desafios para incentivar a pesquisa no Brasil. Esse é um excelente tema, tá? Por quê? Porque tem dados, e esse dado pode figurar à prova, inclusive. Toda vez que o Enem lança um tema, ele vem buscar dentro da perspectiva que o tema traz, né? Então, assim, é um tema bom para a gente trabalhar? Então, vamos ver, imagem de homem, não, nada a ver, nada a ver. Porque às vezes esse site não tem pesquisa nenhuma. Sistema de classificação de atletas para o Olimpíada, não. Pronto. Aqui eu só olho isso, foi o fato relevante. E
No do ano passado foi no IPEA, tá? Ele chegou lá, pegou o IPEA, trouxe para a prova, inclusive os elementos que estavam lá, né? Deixa eu ver uma interessante aqui, ó. O Hospital Universitário tem mais de 130 pesquisas científicas. Aí na área da ciência, o Enem pode abordar a área da ciência, sim. Especificamente aqueles que têm a ver com as mudanças, né, na rotina diária do cidadão brasileiro. A gente pode ver isso aqui, tá? Olha quais são as pesquisas que tem aqui. Deixa eu ver se primeiro se tem dados. Se tiver dado, eu já olho. Só joga na linha de pesquisa atual. Esse ano está inclusive pior do que o ano passado, porque o ano passado pipocava que você entrava no site, você via as pesquisas e os dados todos, né, bem consolidados. Eu foquei no tema da mulher porque realmente o que tinha mais informações sobre dados para se utilizar assim, numa prova de redação foi o tema da mulher. Hoje, deixa eu mostrar para vocês o da CNI. Desculpa aí, pessoal, cair aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o da CNI. Essa foi boa. Por quê? Confederação Nacional das Indústrias no Brasil, ela fez uma pesquisa específica sobre a satisfação do brasileiro. Beleza, beleza? E aí nessa pesquisa, ela listou os temas. Eu estava falando antes aqui para vocês, né? Dentre os temas especificamente, aquele que me chamou a atenção foi a saúde. E eu vou mostrar a quantidade de dados que tem lá, tá? Ó, pesquisa da CNI sobre... Cadê? Principais perspectivas da sociedade. Deixa eu ver se ele vai... Aqui, ó, Portal da Indústria, pesquisa temática, acho que é essa daqui mesmo. Preste atenção nos dados e como foi listado aqui, tá? Pirataria e contrabando, eu quero achar o da saúde que eles colocaram, que estava bem discriminado. Eles colocaram avaliação dos gastos de serviços públicos pelos brasileiros, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma excelente fonte de pesquisa. Por quê? O Enem ele vai sempre olhando as pesquisas que estão vigentes e aquelas que mais têm informações. Olha esse daqui, ó, RSB, foi a antepenúltima pesquisa. Ó. Principais problemas do país e prioridades para 2024. O que o CNI fez? Foi à sociedade e foi perguntar à população especificamente o que eles tinham como reclamações, como preocupações, entendeu? Aí olha o que a população respondeu. Ó. Preste bem atenção. Olha quem está como campeão e por isso que eu acho que esse tema é um tema muito forte para o Enem. Olha lá. Isso são dados, hein? Isso pode entrar no infográfico da prova. Ó. Saúde e educação são as prioridades para a população. 6 prioridades para o Brasil para os próximos 3 anos. Aí tem saúde pública, 43%. Educação pública, 34%. Gerar emprego, segurança pública. Só mudou a ordem aqui do que eu estava falando, mas tudo bem. Mas saúde está lá em cima. E aí ele vem trazendo os dados. Eu não sei se ele vai abrir aqui para mim todos os dados. Pô, é porque eu entrei da outra vez ele tinha desbloqueado. Ele tinha mostrando, pessoal, uma cartilha específica de prioridades. E ele mostrava o que a população via. Por exemplo, na área da saúde, ele listava, né? Qual a primeira preocupação das pessoas? A questão da infraestrutura dos hospitais e a condição dos hospitais para atendimento. Foi o primeiro item que estava lá na lista. Segundo item, a condição da escassez de médicos. Terceiro item, a questão dos medicamentos. Então, assim, dos temas que eu estou vendo esse ano, que eu fui pesquisar, aqueles que trazem dados, essa pesquisa é a mais rica e é aquela que tem mais informações. E outra, quando eu estou fazendo pesquisa, vocês viram ali que a gente viu no IPEA, fez pesquisa sobre o desenvolvimento de pesquisas para a questão da saúde com relação à Covid, tratamento. Também está na área de saúde pública. Então, esse ano, uma das preocupações que está chamando a atenção em termos de pesquisa é a saúde pública. Diego, Enem já abordou a questão da saúde pública? A questão dos estigmas voltados para as doenças mentais no Brasil é questão de saúde pública. Então, a gente tem que verificar o seguinte, para o Enem trabalhar um tema como esse, ele precisa ter dados realmente muito robustos para jogar na redação e exigir do aluno uma certa compreensão, que faz parte da análise do repertório cultural. Você vai olhar esses dados aqui e vai associar ao que
o aluno traz com repertório social, né? Repertório de mundo e repertório social. Deixa eu ver se ele vai fazer o download para mim da pesquisa em si, tá? Pronto, era essa cartilha aqui, ó, que eu estava querendo. Ó. Isso que eu estou falando tá bem aqui, ó. Foi até rápido o download, tá? Isso aqui não ia abrir tão rápido. Aí aqui tá muito, foi igual à cartilha do ano passado da mulher. Igual, a mesma quantidade de informações. Saúde e educação são as prioridades para a população. Aí ele explica, né? 43% da população aponta a saúde como prioridade para os próximos 3 anos, seguida pela educação com 34%. Por que esses dados são importantes? Porque ele vai especificando para a gente aqui no decorrer desse material, olha o que ele especifica, ó, áreas que mais pioraram e que mais melhoraram nos últimos 12 meses. Ó. Olha lá quem está como campeão. Saúde, depois segurança, depois educação. E a gente vê que a preocupação da população é saúde e educação. Tá vendo que eu falei que segurança ali está em segundo? Então, ele vai explicando aqui, ó. A saúde foi a área mais lembrada pela população quando indagada sobre em quais áreas o Brasil mais piorou nos últimos 12 meses, com 28% de citações. Em seguida, a segurança foi a segunda, com 20%. Em terceiro lugar, a educação, com 10%. Fechando as 5 áreas que mais pioraram no Brasil, a geração de emprego e controle de inflação. Empataram com 9%. Ou seja, não há hoje, para a utilização de Enem, uma pesquisa mais potente ou mais cheia de recursos e de informações do que essa. Esse material é muito igual ao da mulher do ano passado, inclusive com vários dados e perspectivas diferentes, pessoal. Um terço da população apontou que houve melhora em nenhuma área, ó, tá vendo? Aí lá, área que o Brasil melhorou nos últimos 12 meses. Ó, educação 12, saúde 9. Então isso é a perspectiva da população. Como é universal, está todo mundo vendo essa perspectiva? Olha aí, ó. Áreas prioritárias para os próximos 3 anos na visão dos brasileiros. Nesse caso, você vê saúde pública em primeiro lugar. Depois educação. Depois gerar emprego. E quarto, segurança pública. Vocês estão vendo que quando eu mudo a perspectiva, eu mudo de posição ali entre o segundo, terceiro e quarto. Segurança hora fica em segundo, educação em segundo, gerar emprego está em terceiro, segurança está em 4 aqui, mas sempre quem está em primeiro lugar em todas essas pesquisas na concepção da sociedade é a saúde pública. Então, assim, como no ano passado foi o assunto sobre mulher, que a mulher estava sendo aqui na concepção geral da sociedade como sendo uma prioridade, e ela estava sempre em primeiro aqui nas pesquisas, eu fui nessa lógica, eu apostei no tema da mulher. Esse ano, pode não ser que seja esse tema aqui, saúde, mas das informações que a gente tem, a mais ampla é essa. Vocês viram os outros lá que não lançam dados, né? Prioridades para a saúde, segurança, educação na visão da população. E aí vem mais dados, ó. Prioridades do poder público para a saúde. Pronto, foi isso que eu estava falando para vocês, ó. Olha só. Muda alguma coisa que eu falei só embaixo. Melhorar as condições dos hospitais e postos de saúde. Para a população, essa é a situação mais premente. Depois, combater a corrupção e desvio de verba. 3. Aí, ó, reduzir as filas de espera por consultas e atendimentos. Eu chamo a atenção de vocês porque isso aqui é uma questão de São Paulo, né? Agora para a Prefeitura de São Paulo, está se falando muito nessa questão da redução das filas para os atendimentos, para cirurgias eletivas e tudo mais. Então, esse é um tema muito forte, inclusive porque estão em várias temáticas, subtemáticas sendo debatidas. Então, para a gente, tem que se ficar atento nisso. Não pode deixar passar. Ó, contratar mais médicos e enfermeiros, construir mais hospitais e postos de saúde, qualificar melhor os médicos e enfermeiros, investir na manutenção dos atuais hospitais, clínicas, postos, e aí vai descendo a gradação, né? Mas olha como lá em cima são questões que podem vir margeando essa questão geral da saúde no decorrer da prova do Enem, entende? Não se impressione, inclusive, se um gráfico, se esse tema cair na prova do Enem, se um desses gráficos estiver na prova, porque no ano passado o dado que estava lá no IPE, na pesquisa do IPE na cartilha sobre a mulher, foi o único dado que caiu na prova do Enem, né? Exatamente o dado que estava nessa cartilha. Aí o pessoal que estudou pela cartilha lá no VIA, né, que fez a prova toda e tudo, o simulado que eu passei, viu o dado, quando viu o dado da prova, piraram. Depois saíram da prova e ficaram falando, Diego, foi o mesmo gráfico. Eu falei, sim, porque o Enem tem que pegar gráficos válidos, ele não pode pegar qualquer gráfico, ele tem que pegar o gráfico de fontes de pesquisa. E todo gráfico que se pega, sempre tem a fonte de pesquisa para você analisar e você meio que fazer um juízo de valores, né? Tem várias outras questões aqui, ó. Prioridade do poder público para a segurança, ó, combater o tráfico de drogas, aí já é a perspectiva da segurança, né? Combater a corrupção entre policiais, aumentar o efetivo policiais nas ruas, e aí vem a educação também, ó, tá?
aumentar o salário de professores, combater o uso de drogas nas escolas, melhorar a segurança nas escolas. Então, isso é uma cartilha, pessoal, que pode ser analisada. Isso foi confeccionado pela Confederação Nacional das Indústrias, da Indústria do Brasil, né? Ou seja, é uma pesquisa que foi paga e muito bem paga porque ela queria fazer uma triagem da condição social do país. Como o Enem trabalha questões sociais, vocês podem encontrar, sim, na prova do Enem desse ano, uma dessas 3 temáticas aqui. Pesando mais, é claro, para o lado da saúde, porque ela está no topo de todas as perspectivas aqui. Olha só, isso é um manual específico. Ó. Retratos da sociedade brasileira, 61 principais problemas do país e prioridades para 2024. Essa cartilha saiu agora, recentemente. Lembra que eu falei para vocês que eu ia pesquisar? Se isso aqui tiver a essência do que vai ser a prova do Enem, o tema do Enem sai daqui. Entendeu? É claro que eu estou olhando as outras fontes de pesquisa ainda. No IPEA esse ano não tem nada muito atrativo como foi com relação ao ano passado. A gente não tem tantos dados assim realmente muito bons. Mas essa cartilha aqui, das que eu examinei até agora, é aquela que traz um conjunto robusto de informações e que pode ser alvo, sim, da prova do Enem, entende? Então, vocês viram onde eu acessei, né? Coloquei lá a CNI, ó, Confederação Nacional da Indústria, principais pesquisas da CNI em 2024. Aí ele lista lá para você, você vai e ataca o material aqui. Tem outras pesquisas lá? Tem também, tá? Só que essa daqui que me chamou mais atenção por conta dos dados. Então, para a gente estudar especificamente um tema ou temas específicos dentro da lógica do que pode cair, a gente tem que ver as possibilidades. Ó. Ela faz várias cartilhas aqui, pessoal. Várias. Avaliação da economia pelos brasileiros. Aí vem, ó, economia pessoal. Por isso que o pessoal está falando muito em economia criativa. Economia e população. Hábitos sustentáveis de consumo consciente. Tudo isso aqui, indústria brasileira na visão da população, são perspectivas de pesquisa que foram publicadas, mas foram contratadas pela CNI. Principais problemas do país e prioridades para 2021 aí entra na perspectiva poupança e consumo. Diego, e por que dessas todas tu escolheu essa daqui? É porque isso daqui, ó, principais problemas do país e prioridades para 2024. Então aí já entra a perspectiva da população falando, da população mostrando. E o Enem tem o princípio da universalidade. Então, universalidade, o que é isso? Todo cidadão brasileiro tem que ser capaz de tratar sobre o tema, falar sobre o tema. Desses que eu estou mostrando, esse daqui seria o principal, tá? Então, vai fazer alguma pesquisa? Vai ver alguma coisa? Essa área aqui é interessante para a gente. E por isso que o tema dessa semana que eu vou passar para vocês vai ser um tema que traz a perspectiva de saúde. Eu estou olhando nas pesquisas e nos sites de redação quais foram os recortes feitos, mas mediante isso aqui, aquele gráfico dos principais problemas vistos pela população, né, nos hospitais, já dá para fazer um tema a partir dali. Eu vou atrás de um que tem essa perspectiva. Se eu não achar, eu crio um com os dados que eu tenho aqui, vou montando e jogo para vocês. Por quê? Eu quero saber como é que vocês vão utilizar os repertórios culturais e o conhecimento social de vocês que eu mostrei nas redações ali de 2018 e 2019, respectivamente, fazendo o mesmo movimento que eu mostrei lá. Beleza? Teve alguma dúvida nisso, pessoal? Vocês entenderam qual é a abordagem? Isso, exato, exato. Mas você tem que colocar CNI, tá? Principais pesquisas envolvidas pela CNI, tá? Com relação a... Só CNI já dá certo, só até aí, porque ele vai lançar todas essas cartilhas aqui, ó. Tá? São pesquisas encomendadas. Mas aí aqui você vai se concentrar, é essa aqui, ó. RSB 61. É claro que eu ainda estou olhando, pessoal, as outras pesquisas que estão saindo agora. Elas foram encomendadas em janeiro. E aí vão saindo, sabe? Constantemente, uma depois da outra. Como essas aqui estão mais relacionadas a 2024, eu já acendo aqui uma luz vermelha, né, com relação à perspectiva da saúde, que me chamou a atenção, pela robustez dos dados que foram lançados aqui. Eu vou olhar as outras fontes de pesquisa. O IPEA, eu olhei aquilo, não tem nada interessante no IPEA esse ano. Mas tem outras fontes específicas que eu faço consulta. E aí, se eu visualizar algo mais realmente forte, mais potente e com dados tão bons quanto esses aqui, aí eu vou mudando. Eu vou dizendo, ó, pessoal, saúde é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Ano passado eu listei 5, mas eu dei prioridade ao da mulher por causa da robustez dos dados. E esse ano eu estou dando prioridade à saúde porque eu estou vendo que realmente os dados são muito bons para se trabalhar na prova do Enem.
Beleza? Então, vou fazer esse tema para a saúde, vou jogar lá no grupo para vocês fazerem. Quando vocês estiverem fazendo a redação e eu for corrigir, pessoal, eu vou ver o seguinte, olha, assim como a gente viu na redação 2018 e na redação 2019 que eu mostrei para vocês, o movimento tem que ter igual. Como? Repertório social buscando o tema, repertório cultural e os comentários fazendo com que, se estiver longe, se aproximem do tema e atacando o tema. Esse mesmo movimento que eu vou buscar na redação de vocês. Toda vez que estiver dentro dessa proposta, você está bem para o Enem. Toda vez que você estiver negligenciando alguma coisa, a perda de pontos ela vai acontecer. Beleza? Então, nossa correção vai acontecer nesse mesmo formato. O nosso tema de redação vai ser nessa perspectiva de saúde, e eu estou explicando por quê, porque ele é um tema forte dentro dessa concepção. E aí eu vou ver como é que vocês vão lidar com essa gama de informações, tá? Diego, a gente pode usar os dados desses gráficos aí? Pode, só que como é que você vai referenciar esses dados? Em pesquisa encomendada pela CNI, é retratada a preocupação da população com relação à saúde, tendo como prioridade, aí você coloca. Sempre abordando desse jeito, tá? Porque para usar esses dados, você precisa usar dessa maneira. E já é um treino, porque se esses dados forem utilizados na prova do Enem, você já vai ter um respaldo de ter usado antes. Beleza? De ter trabalhado com esses dados antes da prova do Enem. E aí lá, se tiver na prova e você reconhecer os dados que estão aqui, nossa, a utilização já vai ser fantástica, porque você já vai ter interpretado antes. Beleza? Eu vou parar essa aula, senão ficar muito longa, e vou abrir o espaço para correção aí, que tiver alguma coisa para